Antes de nós começarmos o vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recado para você. Segunda-feira, você já sabe o que nós teremos, mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo junto com o Alisson Andrade. Então, na próxima segunda-feira, dia 18 de março, novamente às 21 horas, horário de Brasília, mais uma live aqui no canal junto com o Alisson. E aí eu já gostaria de convidá-lo para deixar aqui nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão de pauta, aquela sua pergunta para que nós possamos abordar esse assunto na nossa live de segunda-feira. Segunda-feira vai ser um assunto muito especial, que eu sei que vocês gostam bastante, depois de Renan Calheiros, vocês gostam muito quando nós falamos sobre Ciro Gomes, e esse vai ser o assunto da nossa live de segunda-feira. Então marque na sua agenda, segunda-feira, dia 18 de março, às 21 horas no horário de Brasília, mais uma live aqui no canal do Professor Leonardo. E agora falando mais entrando no assunto do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de retomar um assunto que já foi bastante falado, que foi o tweet do Bolsonaro, o infame tweet do Golden Shower. E eu gostaria de retomar esse assunto porque muitas pessoas falam que Bolsonaro não tem uma estratégia de comunicação, muitas pessoas falam que Bolsonaro, na verdade, ele faz essas coisas a esmo, ele é totalmente desestruturado, desorganizado a sua comunicação. Eu discordo completamente dessa linha de raciocínio que acha que Bolsonaro não tem uma estratégia de comunicação. Bolsonaro tem sim uma estratégia de comunicação com um objetivo muito bem definido. O objetivo de Bolsonaro é um só com a sua comunicação: vencer 2022. Quem está no poder quer se perpetuar no poder ou pelo menos se manter no poder. E Bolsonaro quer fazer isso. Então a sua estratégia de comunicação, ela vai nessa linha. É uma linha para se manter no poder ou fazer o seu sucessor. Então mesmo que Bolsonaro não tente a reeleição em 2022, com esses tweets, com a sua comunicação, Bolsonaro quer forjar o caminho para o seu sucessor, podendo ser o General Mourão, Sérgio Moro, Paulo Guedes ou algum de seus filhos. Mas esse é o objetivo de Bolsonaro. E muitas pessoas criticaram Bolsonaro, ficaram chocadas com o tweet que foi feito lá do Golden Shower. Mas nós precisamos, antes de falarmos sobre mais profundamente sobre o tweet do Bolsonaro, nós temos que entender como funciona um processo de comunicação ou uma propaganda. Quando uma empresa faz uma propaganda, muitas pessoas vão ver aquela propaganda. E pessoas que não são o público destinado para ver aquela propaganda. Por exemplo, uma empresa de absorvente faz uma propaganda na novela das 9, além das mulheres, que são o público-alvo, homens irão ver. E a mesma coisa aconteceu com o tweet do Bolsonaro. Aquele tweet ele foi direcionado para um público, para uma comunidade específica. Bolsonaro ele não estava pregando para não convertido. Bolsonaro ele não queria trazer mais apoiadores, ele não queria fazer com que mais pessoas o apoiassem. Ele estava pregando para convertido. Aquela mensagem foi uma mensagem direta, direcionada para um determinado grupo de pessoas. Óbvio, outras pessoas acabaram vendo aquilo, mas aquela mensagem foi específica para um determinado grupo, uma determinada parcela da população. E Bolsonaro conseguiu atingir essas pessoas. O Eurasia Group, que é uma empresa muito famosa de consultoria, de análise política, lançou um texto que não é de um dos seus autores, então o texto não reflete a opinião necessária do grupo, mas o texto é um texto muito interessante. O texto está em inglês, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E no texto o autor ele fala basicamente sobre o tweet infame de Bolsonaro. E ele fala que o tweet de Bolsonaro foi de certo ponto necessário, foi feito de certo ponto de modo necessário pelo presidente, porque quando ele faz aquele tweet, ele está protegendo, podemos dizer assim, a sociedade da sua deterioração. Porque quando nós temos um ato sexual explícito em público, a sociedade está se degenerando. E quando ele lança a mão, quando ele faz o alerta e critica, ele está protegendo os bons costumes da sociedade. E mais do que isso, os opositores do Bolsonaro, ao criticarem para aumentar o seu capital político, na verdade, ao fazerem isso, estão legitimando essa deterioração, essa degeneração da sociedade. E isso faz com que esses grupos acabem se distanciando, esses opositores, acabem se distanciando desse público que Bolsonaro dirigiu o tweet, dirigiu essa mensagem. Então Bolsonaro, naquele tweet, ele estava defendendo as famílias, como o próprio Ratinho veio explicar. O presidente Bolsonaro ele foi eleito para proteger as famílias, e com esse tweet ele estava defendendo as famílias, ele estava protegendo as famílias. E um grupo
que considera muito as famílias, que julga isso muito importante e fica assustado quando vê um ato sexual como o episódio do Golden Shower em público e quer que o presidente tome alguma manifestação para proteger os bons costumes da sociedade, são os cristãos, em especial os evangélicos. E aí vem o ponto importante. Quando o Bolsonaro faz esse tweet, ele está acenando para a comunidade cristã, em especial para os evangélicos. Porque ele está mostrando, olha, eu estou defendendo os bons costumes. Eu estou defendendo a família, eu estou defendendo a sociedade contra essa degeneração. Então os evangélicos se sentem representados por Bolsonaro. Eles enxergam em Bolsonaro um defensor das suas próprias causas. E quando alguém da esquerda vai e critica Bolsonaro pelo tweet, os evangélicos observam essa figura, esse político, enfim, esse crítico, e falam assim, olha, essa pessoa está legitimando, ele quer que a nossa sociedade se deteriore, se degenere. Então a comunidade evangélica, a comunidade cristã se distancia da esquerda. Então Bolsonaro ele está conversando diretamente com essa população, com a população cristã, especificamente a população evangélica. E por que eles são tão importantes? Os evangélicos, eles estão crescendo. Está aumentando o número de evangélicos no Brasil. O nosso último censo é um censo de 2010. Esses dados já estão defasados. Em 2010 nós tínhamos 22,2% de evangélicos no Brasil, frente a 65% de católicos. Claro, os católicos em 2010 ainda eram a maioria. Só que agora, em 2020, é possível que o número, e com certeza isso vai acontecer, o número de evangélicos vai continuar aumentando. Até o final de 2030 até 2030 é possível que nós tenhamos uma inversão e que os evangélicos passem a ser os religiosos, a religião com mais adeptos no nosso país. Se nós pegarmos a quantidade de católicos praticantes, esse número vai ser muito menor. Porque, na verdade, o censo pergunta, você tem alguma religião? E a pessoa fala, eu fui batizado, eu sou católico. Mas não necessariamente essa pessoa frequenta a missa todo final de semana. Os evangélicos, eles são mais assíduos. Eles vão mais, eles frequentam mais, eles têm uma disciplina maior para ir aos cultos do que muitos católicos. E o poder da igreja, falando no modo geral, sempre foi a capilaridade, a difusão e a universalidade da mensagem. Então a mesma mensagem que o católico vai ver amanhã, vai ver no domingo, na igreja dele, lá no interior de Minas Gerais, ou em Guadalajara, no México, ou na Itália, vai ser a mesma. Então as igrejas, elas têm um poder de difusão e de capilaridade das mensagens. E os evangélicos, eles têm também esse poder. Então, quando o Bolsonaro ele está acenando para essa comunidade, que é uma comunidade crescente no Brasil, ele está fazendo um aceno para 2022. E a comunidade evangélica, ela cresce principalmente nas periferias, porque ela tem uma identidade, as igrejas evangélicas têm uma identidade local muito maior, com as suas raízes muito maior do que as igrejas católicas. Muitos pastores são negros, diferente dos padres, que é difícil você encontrar um padre negro. Muitos pastores, eles surgem no seio daquela comunidade, naquele bairro, então ele conhece as pessoas, ele nasceu, morou ali, isso faz com que ele tenha um poder de influência, seja um líder emergente com uma alta influência perante a comunidade. E ele pode influenciar politicamente essas pessoas para votarem em um determinado candidato. Então, Bolsonaro, quando ele faz esse tweet, ele está acenando para essa comunidade como uma comunidade crescente no nosso país. É por isso que o The Economist chama Bolsonaro de mestre das redes sociais. Por que Bolsonaro é um mestre? Porque como ele não tem tanto uma articulação política e ele é muito bem definido ou muito bem estruturado, ele precisa contar com o apoio popular. E quando ele faz esse tipo de tweet, mais do que elucidar, mais do que explicar uma situação, ele está dialogando, ele está se promovendo, ele está fazendo uma propaganda de si para as pessoas. Então ele não explica tanto a situação do governo, na verdade ele vai lá e chama essas pessoas para si, ele incita essas pessoas para que essas pessoas o apoiem. E aí ele consegue ter um apoio popular e mesmo não tendo uma base muito bem articulada, muito bem estruturada, ele consegue, com apoio popular, aprovar as suas reformas e ter relevância política. Então esse é o objetivo, esse foi o objetivo do Bolsonaro com aquele tweet, trazer a comunidade evangélica, acenar para a comunidade evangélica. E o próprio Ciro Gomes deu uma entrevista recente falando sobre isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa entrevista e também do vídeo que eu comentei sobre essa entrevista do Ciro Gomes. Também fiz um vídeo falando sobre isso. Ciro Gomes ele fala que a pauta das minorias
A esquerda precisa tomar cuidado com as pautas das minorias, porque muitas dessas pautas acabam sendo assustadoras para a comunidade cristã. O episódio do Golden Shower foi algo assustador para a comunidade cristã. E a comunidade cristã é uma comunidade, os católicos, os evangélicos, que tem valores semelhantes com os valores da esquerda. Então eles querem redução da pobreza, lutam pelo fim da bandidagem. Só que quando há essas pautas ofensivas para os valores da comunidade cristã, eles se viram de costa para a esquerda e acabam se aproximando da direita. Então o que aconteceu com o episódio do tweet do Golden Shower? Quando o Bolsonaro lança aquele tweet em defesa das famílias, os cristãos se aproximam de Bolsonaro, uma parcela dos cristãos obviamente se aproxima de Bolsonaro e se distancia dos seus críticos, porque os críticos do Bolsonaro, na verdade, na percepção dessas pessoas, na percepção dessa parcela da comunidade cristã, está legitimando essa deterioração da sociedade. Então esse foi um dos objetivos do Bolsonaro, foi acenar para essa comunidade cristã, porque o objetivo da comunicação de Bolsonaro é sim se perpetuar no poder, ou pelo menos se manter no poder em 2022. Mas o que você achou dessa minha análise baseada na fala de Ciro Gomes, baseada no que falou o The Economist e baseada na Eurasia Group? Se você quiser, eu posso deixar os links das reportagens aqui nos comentários. Lembre-se, vamos sempre sair do raso, considere se inscrever no canal e vamos sair do raso e aprofundar o nosso discurso.